Exercício de fixação. Vamos treinar. O primeiro exercício de fixação que eu trouxe aqui para você é aquele que diferencia o complemento nominal do objeto indireto. Esse exercício é muito poderoso. Ele é de um nível tranquilo, então ele ainda é um exercício tranquilo, mas ele ajuda você a fixar. Complemento nominal versus objeto indireto. O que eles têm em comum e o que os diferencia? Complemento nominal e objeto indireto, eles têm semelhanças e diferenças. E eu quero que você anote aí. Quais são as semelhanças e quais... A gente vai fazer isso ao longo da análise sintática. Você vai aprender os termos integrantes e os termos acessórios, depois vai contrapor todos, porque o bicho pega quando vem tudo misturado. Então agora você vai começar a anotar as semelhanças e as diferenças, para quando chegar lá na frente você não ter mais problema. Quais são as semelhanças? O complemento nominal e o objeto indireto, eles têm duas semelhanças. Quais são as duas semelhanças? A primeira semelhança é, eles completam termos. Eles são chamados termos que completam, eles integram, completam, são termos necessários. Eles são obrigatórios na frase, por isso eles completam. E eles são sempre preposicionados. Então, tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto, eles se parecem porque eles vêm com preposição e eles estão sempre completando alguma coisa. Mas qual é a diferença? A diferença é simples. O complemento nominal completa nome, e você acabou de aprender que nome é substantivo, adjetivo e advérbio. E o objeto indireto, ele completa verbo. Então, essa é a diferença entre esses dois termos. Tudo bem? Então, para não confundir, você vai ter que saber para onde vai a seta. O complemento nominal manda a seta para nome. O objeto indireto manda a seta para o verbo. Tudo bem? Então, vamos embora lá. 1. Precisamos de mais de sua colaboração. De sua colaboração, manda a seta para o verbo. Quem precisa, precisa de. Completa verbo. E vem com preposição, objeto indireto. Próxima. Tenho esperança de que vencerás. De que vencerás? Lembra que eu disse que para você colocar a seta, você tem que conversar com a frase? Presta atenção. Se você está errando seta, olha o que você tem que fazer na hora. Ó. De que vencerás? Manda a seta para onde, ó? Para tenho? Tenho de que vencerás? Ou é esperança de que vencerás? Esperança de que vencerás. Pronto, matei. Manda a seta para esperança. Depois de você colocar a seta, você vai dizer a classe da palavra que recebeu a seta. Esperança é o quê? Esperança é verbo ou é nome? Esperança, você não consegue colocar um artigo antes, esperança. Esperança é substantivo. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. É complemento nominal porque está completando o nome. E por que nome? Porque esperança é nome, esperança é substantivo. A esperança. Agora, repare uma coisa. Esse complemento nominal não é um complemento nominal qualquer. Esse complemento nominal, dentro dele, você está vendo um verbo? Dentro do complemento nominal existe um verbo. Se existe um verbo dentro do complemento nominal, esse complemento nominal é o chamado complemento nominal oracional. Oracional porque tem verbo. E o que você vai estudar comigo em análise sintática é mantra, que você não pode esquecer. Tudo que tem verbo é oração. Então, eu já quero que você já vá treinando aí comigo nessa frase. Esse é o complemento nominal que vem sob forma de oração. Complemento nominal oracional. Que é o que você vai ver comigo lá na frente, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Você nem precisa dizer esse nome todo, basta dizer complemento nominal oracional. Por que oracional? Porque ele tem um verbo, porque ele é uma oração. Tudo bem? Então vamos embora lá. Continuando, a ânsia de que chegássemos, manda a seta para ânsia.
Também só tem ânsia aqui. Quando você está numa frase curta, você é feliz, né? Manda a seta para ânsia. Ânsia disto. Ânsia é o quê? Ânsia, pô, com esse artigo eu sou feliz. Ânsia é substantivo. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Complemento nominal. Dentro desse complemento nominal, você não está vendo um verbo? Tô. Então, esse complemento nominal não é um complemento nominal qualquer, é um complemento nominal que é uma oração. É um complemento nominal oracional, que é a chamada oração subordinada substantiva completiva nominal. Nas provas das bancas de alto nível já nem se usa mais esse nome imenso. Por exemplo, o Sebrasp já nem fala mais oração subordinada substantiva completiva nominal. A banca, ela faz isso aí que você está fazendo agora. Complemento nominal oracional. Por que é oracional? Porque é uma oração. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Tudo bem? Tudo pode ser oracional, é isso que você vai ver. Sujeito oracional, objeto indireto oracional, objeto direto oracional, tudo pode ser oracional. Vem comigo. Queixava-se dos vizinhos. Dos vizinhos, manda a seta para o verbo. Quem se queixa de. Completa verbo e vem com preposição. Objeto indireto. Complemento nominal completa nome. Objeto indireto completa verbo. Próxima. Não há dúvida de que chegaremos cedo. De que chegaremos cedo, manda a seta para onde? Lembra? Na hora de saber para onde vai a seta, você tem que conversar com a frase. Há de que chegaremos hoje ou dúvida de que chegaremos hoje? Dúvida de que chegaremos hoje. Completa dúvida. Dúvida é o quê? Dúvida é nome. Como assim nome? Ora, dúvida é substantivo, é só colocar um artigo antes, a dúvida. Você não consegue colocar um artigo antes, a dúvida? Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Esse complemento nominal, ele tem um verbo dentro dele. Então, não é um complemento nominal qualquer, é um complemento nominal oracional, que é a chamada oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tranquilo? Tudo bem? Fácil. A gente começa assim, fácil. Agora que você já sabe diferenciar o complemento nominal do objeto indireto, agora que você já sabe o que eles têm em comum? Eles são termos integrantes, tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto que você acabou de estudar, eles são termos obrigatórios na frase. São os chamados termos integrantes. Eles são termos obrigatórios. Basta dizer o nome obrigatório. Então, eles são chamados integrantes, por quê? Porque eles são obrigatórios, eles integram os termos a que eles se referem. Os dois são integrantes. A diferença deles é que um completa nome e o outro completa verbo. Tudo bem? Agora, a gente vai misturar os três. Então, vamos embora aumentar a complexidade. Complemento nominal, agente da passiva e objeto indireto. Você já estudou os três comigo. O que você sabe sobre cada um deles? Vamos lá? Complemento nominal, você acabou de aprender. Ele completa nome e ele vem sempre com preposição. O agente da passiva, ele vem com verbo no particípio. Ele tem sempre um sujeito que sofre a ação, o sujeito paciente, e ele também vem com preposição. Pode ser a preposição, normalmente é a preposição por, mas também pode ser a preposição de. Já o objeto indireto, ele completa verbo, e ele é um termo obrigatoriamente preposicionado. Sempre preposicionado. Então, vamos embora lá. Frase 1. O antigo templo tinha sido destruído pelo fogo. Então vem, ó. Tinha sido destruído, pronto, ó. Eu tenho verbo no particípio, sujeito que sofre a ação. Ó, o antigo templo, ele sofre a ação de ser destruído. Então, eu tenho um sujeito paciente, um verbo no particípio
e a preposição por. Pronto, matei. Agente da passiva, código B. Ele era muito útil à comunidade. A comunidade manda seta para quem? Útil. Útil à comunidade. Útil é o quê? Útil está qualificando ele. Útil é adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. Código A. Ela não respondeu às minhas cartas. As minhas cartas, manda seta para o verbo. Completa verbo e vem com preposição. Ó, nesse as aí, eu tenho o encontro da preposição a mais o artigo as. Então, preposição mais artigo, completa o verbo, objeto indireto. Objeto indireto, código C. Todos foram dominados pelo medo. Olha aqui, verbo no particípio. Sujeito que sofre a ação, ou seja, sujeito paciente, todos exerceu a ação. Esse termo exerce a ação de ser dominado. Então, eu tenho sujeito paciente, verbo no particípio, preposição por. Matei. Isso é agente da passiva, código B. Este filme é impróprio para menores. Para menores, está mandando seta para quem? É só conversar com a frase. Impróprio. Impróprio para menores. Manda seta para o nome. Impróprio é nome. Adriana, nome? O que é nome? Lembra que você aprendeu comigo? Nome é o que não é verbo. Pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Impróprio aí é adjetivo, porque impróprio manda a seta para filme, que é substantivo. Então, completa adjetivo e vem com preposição. Complemento nominal, código A. Tudo bem? 6. Eles dizem que o respeito às leis é fundamental. As leis manda seta para respeito. Respeito às leis. Respeito é o quê? Respeito, ó, com esse artigo eu sou feliz. Esse artigo tá te dando a dica. Respeito é substantivo. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Código A. A carta lhe foi enviada por mim. Ó, verbo no particípio. Sujeito que sofre a ação. A carta sofreu a ação de ser enviada. E preposição por. Pronto, são aquelas 3 dicas para você saber que isso aí é o quê? Agente da passiva, código B. Tudo bem? Foi. Pronto. Agora, último exercício de fixação. Nível mais hard. Agora a gente vai misturar objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Tudo isso você já viu comigo na teoria. Não tem mistério. A única coisa é que você vai ver que todas essas frases não são inofensivas. O bicho começa a pegar, porque são frases retiradas de provas. Então vamos embora ver? Vamos atacar, vamos lá. Começa a ficar complicado. 1. O rapaz estava apaixonado pela colega. Então, vamos embora lá. Então, Adriana, o que eu tenho que fazer mesmo aqui, hein, minha filha? Eu tenho que colocar seta, né? Você me disse isso, né? Para eu colocar seta. Sim. Então, a primeira coisa que você faz, ó. Adriana, eu não sei nem por onde começar quando a frase é difícil. Se você não souber por onde começar, você vai pro verbo. Vai pro verbo. Se quiser, eu vou com você. Desde o início, ó. Verbo. Estava. Quem é que estava? O rapaz. Sujeito. Repare que esse verbo, ele não está sozinho, né? Estava apaixonado. Então, peraí, você tem 2 verbos, é isso? Você tem 2 verbos. Então, isso aqui é o quê? Locução verbal. Então, sempre faça assim, comece pelo verbo, pergunte pelo sujeito, sujeito rapaz, estava apaixonado, locução verbal, tá, beleza. Ó, pela colega, manda seta para quem? É apaixonado pela colega. Manda seta para apaixonado. Então,
Quem se apaixona por. Completa um verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Código 3. Agora olhe para mim. Essa frase foi retirada de uma prova de alto nível, uma questão de altíssimo nível. Agora eu vou mostrar para você um outro raciocínio que pode fazer com que você erre essa frase. Então, o que eu vou mostrar agora não é para você repetir em casa. Mas quem errou, pensou o quê? Quem errou pensou o seguinte, ó, vou mudar a cor, tá bom? Vou mudar a cor, vou colocar o verde, o verde não é para você copiar, é só para observar, ó. O rapaz estava apaixonado pela colega. Houve gente falando assim, ó, pela colega. Sei lá, eu tô achando que pela colega é agente da passiva. Porque pela colega, ó, muita gente pensou, é agente da passiva. Por quê? Porque agente da passiva, veja lá, é o agente da passiva, porque o agente da passiva é voz passiva. Só que não. Por que não é voz passiva? Porque você não consegue passar para a voz ativa. Então, o que você vai aprender comigo lá na frente é que a voz passiva, quando ela é passiva, você consegue passar para ativa. Ó, todo mundo colocando ali como agente da passiva. Na voz passiva, você conseguiria passar para ativa. Ou seja, você conseguiria dizer a colega apaixonou o rapaz. Só que não dá para passar para ativa. A colega apaixonou o rapaz? Não dá. Então, por que você não consegue passar para ativa? Não é agente da passiva. Isso não é agente da passiva, porque você não consegue passar para ativa. E não é complemento nominal, por quê? Porque nesse caso, o apaixonado está como verbo, numa locução verbal, e não como nome. Isso é uma discussão ferrada da gramática, porque o apaixonado, em outro contexto, pode ser adjetivo. Em outro contexto, isso aí poderia ser complemento nominal. Só que aqui não é, porque você tem uma locução verbal, um grupo de verbos juntos, em que o estava é o auxiliar e o apaixonado é o verbo principal. Entendeu? Então, o mais importante você entender, vou repetir, é que aqui você não tem voz passiva, porque você não consegue passar para ativa. Você não consegue dizer a colega apaixonou o rapaz. Se você não consegue passar para ativa, então não dá para dizer que isso aí é agente da passiva. Se fosse agente da passiva, você conseguiria transformar em sujeito. Aí ficaria a colega apaixonou o rapaz. E não é o caso, não dá. Tá bom? Mas isso a gente vai estudar melhor lá em voz passiva, tá? A gente volta a falar disso em voz passiva. Vamos embora mais. Frase 2. Sua classificação foi comemorada pelos amigos. Foi comemorada é a locução verbal. Também, igual de cima, ó. Foi comemorada é igual de cima, locução verbal. Tudo é locução verbal, tá vendo? Compare as duas frases para você entender ainda melhor a primeira. É locução verbal. Se é locução verbal, veja, é locução verbal. A dúvida é, Adriana, isso aqui está completando o verbo ou é agente da passiva? Aqui sim. Olha a diferença entre essas duas frases. Nessa frase 2, eu consigo passar para ativa. Eu consigo dizer, os amigos comemoraram sua classificação. Quando eu consigo passar para ativa, dizendo, os amigos comemoraram sua classificação, dá para ver que isso aí é agente da passiva. Agora sim, veja a diferença entre a frase 2 e a frase 1. Na frase 1, eu não consigo, ó, por isso que eu vou tirar aqui, ó, não é agente da passiva. Por que não é agente da passiva? Porque eu não consigo passar para ativa. Eu não consigo dizer, a colega apaixonou o rapaz. Agora, aqui eu consigo, os amigos comemoraram sua classificação. Então, nesse caso, eu tenho um elemento que exerce a ação na voz passiva. Agente da passiva, código 5. Próxima, na frase 3, eu tenho um coringa. Eu tenho um coringa. Veja, você diz assim, ó, apenas nos víamos. Me-te-se, nos, vos são os pronomes coringas. Eles podem ser diretos ou indiretos. Para eu saber se é direto ou indireto, eu olho a transitividade do verbo. Quem vê, vê um menino. Quem vê, vê um menino. O verbo é transitivo direto. Completa um verbo transitivo direto. Objeto direto. Código 1.
Não troque o nós por a nós. Não troque o me por a mim, lembra? Não troque o me por a mim, não troque o nós por a nós. Nada de ficar assim, apenas víamos a nós. Porque se você trocar por a nós, víamos a nós, você vai achar que é um objeto indireto, porque você vai colocar a preposição. Então, lembre que quando vier um coringa, você vai fazer assim, ó. Víamos o menino. Quem vê alguém. O verbo é transitivo direto. Então, esse nós é o objeto direto. Víamos o menino. Tá bom? 4. Essa música tão linda, quem a compôs? Ah, aqui eu sou feliz. O a, os as serão sempre objetos diretos. O coringa que não me deixa feliz. O coringa que é um problema. O coringa é um problema. Esse a aí não é problema. O a, os as, objeto direto. Quem compõe, compõe. Ó, o verbo é transitivo direto. Esse a é objeto direto, código 1. Na frase 5. Espera por um milagre. Quando você diz espera por um milagre, atenção, você está vendo aqui uma preposição, não é? Pronto, vai bater a dúvida. Esse aí é um objeto direto preposicionado ou é um objeto indireto? Como é que eu vou saber se é direto preposicionado ou indireto? Como é que eu faço? Eu olho para a regência do verbo. Quem espera... Ih, Adriana, não sei. Eu não sei a regência do verbo. Se você não sabe a regência do verbo, troque por menino. Espera o menino. O verbo esperar, você sabia? Ele não pede preposição. Até quando o menino não te ajudar. Às vezes você usa o macete do menino e erra, né? Então, convém que você anote aí a regência do verbo. Quem espera, espera alguma coisa, espera o menino. O verbo é transitivo direto. Esse por é uma preposição que o verbo não pede. Esse é o chamado objeto direto preposicionado. Tudo bem? Código 2. Vou repetir. Quando o macete do menino não adiantar, por exemplo, Adriana, eu usei o macete do menino, mas eu errei, porque eu coloquei assim, quem espera, espera pelo menino, por o menino. Se você errar com o macete do menino, então não tem jeito, você tem que anotar aí a regência do verbo, porque é para não errar mais. Tem que decorar. Quem espera, espera o menino. Esse por é uma preposição que o verbo não pede. OD preposicionado. Comunicaram-te a notícia. Esse T é coringa. Quando é coringa, eu tenho que olhar a regência do verbo para saber a função do pronome na frase. Aqui eu sou feliz, porque quando o verbo vem com dois objetos, eu já te ensinei essa dica. Quando o verbo vem com dois objetos, se um já é o sem preposição, se um já é o objeto direto, então o outro só pode ser indireto. Quem comunica, comunica a notícia ao menino. Objeto indireto, código 3. Vou repetir. Toda vez que o verbo vier com dois complementos, se um já é sem preposição, o outro só pode ser com. Então, é só usar esse raciocínio. Se já tem um sem preposição, ó, esse a notícia é sem preposição, porque esse a é artigo, ele não é artigo. Se ele é artigo, então esse T só pode ser aí preposição, não, só pode ser artigo. Então, esse T só pode ser indireto. Tudo bem? Tranquilo? Próxima, 7. Aquela mulher pretendia enganar-te. Ó, locução verbal. Quem engana, engana o menino. Quem engana, engana o menino. O verbo é transitivo direto. Então, esse T é objeto direto, código 1. Tudo bem? 8. O rapaz não esperava ninguém e era-lhe indiferente falar a quem quer que fosse. Tá comigo? Tá comigo no lê? Ó, esse lê manda a seta para onde? Era a ele ou indiferente a ele? Veja, converse com a frase. O que ele está dizendo aí? Leia a frase, ó. O rapaz não esperava ninguém e era a ele ou era indiferente a ele? Esse lhe, apesar de vir com o hífen aqui, ligado ao
Era. Sintaticamente, ele se liga ao indiferente. É como se eu dissesse, ó, vou até escrever aqui ao lado para você, ó, indiferente a ele. Completa o nome, ó, indiferente é nome, indiferente é adjetivo. Completa adjetivo, complemento, nominal, código 4. Porque está ligado a adjetivo. Indiferente ao menino, indiferente a ele. Tudo bem? 9. As coisas mais belas são ditadas pela loucura e escritas pela razão. De novo, você tem aqui uma locução verbal. Deixa eu só abrir parênteses aqui. Essa questão de locução verbal, deixa eu só abrir parênteses rapidamente, para você não aprofundar numa coisa que não convém aprofundar. Mas como eu captei uma dúvida aí do chat, pode ser... Eu vou falar porque é uma dúvida do aluno do chat, pode ser uma dúvida do aluno que vai assistir a aula gravada. Presta atenção. Essa dúvida que você tem de se é locução verbal, se não é, essa é uma questão que é discutida pelos gramáticos. Ou seja, é discutível, mas essa discussão não cabe a nós resolver. Vou repetir, tem coisa que é discutível. Você não tem lá no direito aquele negócio das jurisprudências, que cada um vê de um jeito, não tem isso? No português também, você sabia? Então, se você tem uma dúvida, vou te mostrar a dúvida que você pode ter, que aliás faz até sentido com a frase 1. Adriana, às vezes eu tenho dúvida se isso aqui é locução verbal ou se isso aqui é verbo de ligação mais um adjetivo, apaixonado. Adriana, eu tenho dúvida se isso aqui é locução verbal ou se isso é verbo de ligação mais adjetivo, ditadas. Como é que eu vou saber se é locução verbal ou se é verbo de ligação mais adjetivo? Isso é discutível. Só que o que os gramáticos dizem? Se tem de ir pelo contexto. Putz, isso é uma luta, Adriana. Pelo contexto é difícil resolver isso. Por isso que há frases que são discutíveis. Por isso que na prova tem questão que as bancas têm que anular, porque há coisas que são discutíveis. Só que, veja, então vou repetir. Se rolar a dúvida, Adriana, será que isso aqui é um verbo de ligação mais um adjetivo? Seria um adjetivo na função de predicativo do sujeito? Faz sentido. Só que essa não é a primeira análise. A primeira análise é a de enxergar isso aí como locução verbal. Você tem uma locução verbal exatamente como você tinha lá na frase 1. Eu estou voltando à frase 1, que foi a mais difícil. Lá na frase 1, você não tinha uma locução verbal com verbo auxiliar mais verbo principal? É. Verbo estar mais o verbo principal, que é o verbo apaixonar-se aí. Nesse caso aí, no particípio, mesma coisa. Aqui você tem, de novo, uma locução verbal com verbo auxiliar mais verbo principal. Aqui, veja, é locução verbal de voz passiva, Adrié? Vamos ver se é a voz passiva. Sujeito sofre a ação? Sim. As coisas mais belas, ó. Sujeito paciente e sujeito sofre a ação. Beleza, tá aparecendo voz passiva. Adriana, isso é voz passiva? Sujeito sofre a ação, verbo auxiliar ser, seguido de verbo no particípio. Putz, isso é voz passiva. E pela loucura, é o agente da passiva? Quando é agente da passiva, você consegue transformar em sujeito na ativa. Lembra que lá naquela frase 1 você não conseguiu transformar em sujeito porque não era agente da passiva? Lembra que você não conseguiu dizer a colega apaixonou o rapaz? Tá errado. Você não consegue transformar na ativa. Por isso que na frase 1 era locução verbal, mas não era agente da passiva, porque você não consegue transformar em sujeito na ativa. Vamos ver se aqui eu consigo transformar em sujeito na ativa. A loucura e a loucura são dois agentes da passiva, ó, pela loucura e pela razão. A loucura dita as coisas mais belas? Dita. A razão escreve as coisas mais belas? Escreve. Então, aí sim, eu tenho dois termos que exercem a ação na voz passiva. Agentes da passiva. Código 5 e 5. Tudo bem? Tranquilo? Porque eu consigo transformar na voz ativa. E quando você vai estudar mais isso comigo, no próximo assunto é voz passiva. Quando é agente da passiva, você consegue transformar em sujeito na ativa. Então você consegue, ó, a loucura dita e a razão escreve. Olha como você consegue, ó, a loucura dita e a razão escreve. Agente da passiva, código 5, né? Isso, código 5 e 5.
Tudo bem? Você está treinando com frases de alto nível, você está misturando todos os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, complemento nominal e agente da passiva. Próxima, frase 10. Na frase 10, não há remédio para essa corrupção. Verbo haver é um que a gente vai estudar direto em várias questões de prova. O verbo haver, toda vez que ele tiver o sentido de existir, não esqueça, eu já falei dele, mas eu vou falar de novo. Ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito e é transitivo direto. Então, com o verbo haver, eu sou feliz, nunca vou errar. Quando ele tiver o sentido de existir, o que vier depois dele vai ser sempre o objeto direto, código 1. Foi determinada a prisão do bandido. Foi determinada a prisão do bandido, ó, do bandido manda seta pra quem? Vamos lá, ó. Determinada? Determinada do bandido? Não. Prisão do bandido? Sim. Manda a seta para prisão. Manda a seta para o nome. Ó, prisão é nome. Prisão é substantivo. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Código 4. Ó, dá para ver que prisão é nome, ó o artigo aqui antes dele, ó. Substantivo. Completa substantivo. Tranquilo, foi. Confiava na mulher, manda a seta para confiava, que eu sou feliz, só tem isso mesmo para mandar seta. Só pode estar completando confiava, quem confia, confia em alguém. O verbo é transitivo indireto, o verbo pede preposição, confia no menino. O verbo pede preposição, objeto indireto, código 3. Tinha confiança na mulher. Na mulher, manda a seta para onde? É tinha ou é confiança? É confiança. Confiança na mulher. Vê? Então tá completando confiança. Confiança é o quê? Confiança é verbo? Não. Eu posso colocar um artigo antes de confiança, não posso? Ó, a confiança. Se eu posso colocar um artigo antes de confiança, confiança é nome, é substantivo, completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Complemento nominal, código 4. 14. Ela nos cumprimentou envergonhada, coringa, meter-se nós voz coringa. Olho para o verbo. Quem cumprimenta, cumprimenta o menino. É a regência do verbo que determina a função de um coringa. Repita comigo, é a regência do verbo que vai determinar a função do coringa. Quem cumprimenta, cumprimenta o menino. O verbo é transitivo direto. Não troque o nós por a nós. Nada de ficar cumprimentou a nós, senão tu vai errar, hein? E não troque o nós por alguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Aí você vai achar que é indireto. Não troque o nós por a nós, não troque o nós por alguém. Olha a regência do verbo. Quem cumprimenta, cumprimenta o menino. O verbo é transitivo direto, objeto direto, código 1. Tudo bem? Não tomou consciência de sua presença. De sua presença, manda a seta para onde? É tomou? Tomou de sua presença? Não. É consciência? Consciência de sua presença? Sim. Manda a seta para o nome, completa nome, vem com preposição, complemento nominal, código 4. Tudo bem? Completa nome, vem com preposição, complemento nominal. Tranquilo? Foi? Olhe para mim. Agora, antes da gente ir para a próxima etapa, eu quero que você volte comigo para fazer uma última anotação que eu deixei aí para o final. Nesse vídeo, você aprendeu tudo do objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. E agente da passiva, esses 4. Só falta anotar uma coisa.
Agora você vai voltar comigo lá na frase 4. Lembra que a frase 4 a gente colocou lá como objeto direto? Beleza. Por que é objeto direto? Porque quem compõe, compõe alguma coisa. Compôs o quê? A música. Tranquilo, tá? Beleza. Só que agora eu quero que você complemente essa anotação. Repare que esse objeto, ele está aí reforçando um termo que já apareceu na frase. Coloque essa frase na ordem direta. Quem compôs, compôs essa música. Veja, nessa frase, eu já tinha um objeto direto. Quem compõe, compõe alguma coisa, essa música. Esse A, que reforça o objeto direto, é um objeto direto também. Por isso você colocou lá, código 1. Só que como você já tinha um objeto direto e esse A está reforçando o objeto direto, esse é o chamado objeto direto pleonástico, tá bom? Então, eu quero que você anote aí. O objeto direto pleonástico é um objeto direto, assim como o objeto indireto pleonástico. Os dois são objetos diretos e indiretos. A única diferença é que eles reforçam um objeto que já apareceu na frase. Ou seja, eles são um pleonasmo. O que é pleonasmo? É a repetição, é o reforço. Por isso, anote aí, ele é o chamado objeto direto pleonástico, que é o chamado reforço, ênfase. E aí eu vou te dar uma dica final. Os objetos pleonásticos, e quando eu digo objetos, é porque pode ser direto ou indireto, tá bom? Os objetos pleonásticos, eles têm duas características importantes. Eles são sempre pronominais, sempre eles vão vir sob a forma de um pronome, como foi o caso aí. E eles têm sempre a função anafórica. Então, assim, eles sempre retomam algo, um termo que já apareceu na frase. Tá bom? Então, eles sempre vêm sob a forma de pronome e eles sempre reforçam um termo que já apareceu ali no texto. Tranquilo? Por isso, eles são chamados... Não é... Então, repare, eu coloquei isso no final, que é para você não achar que isso é uma categoria à parte. Objeto direto pleonástico é uma nova categoria. Não, ele é o objeto direto. Só que como ele está reforçando um que já apareceu, ele tem um adicional aí no nome dele, que é o chamado objeto direto pleonástico. Tudo bem? Tranquilo? Então, olhe para mim, você acabou de aprender os termos integrantes. Vamos embora treinar? Roda a vinheta. Vamos embora para mais um vídeo. Vamos lá.